Atendendo o chamado. Meu nome é Fernando e esse fato aconteceu comigo e duas amigas em meados de 2008. Na época eu tinha 16 anos, e se tem uma coisa que eu aprendi com essa experiência, é nunca brincar com coisas sobrenaturais. Moro em Campinas, interior de São Paulo. Sempre adorei assistir filmes de terror. Eu juntava com as minhas amigas que moravam na mesma rua e a gente assistia vários, até que um dia resolvemos assistir O Chamado, aquele com a garota do poço. Uma certa noite eu estava com minhas duas amigas Raiz e Priscila, as duas são primas, e resolvemos subir na casa da avó das duas que fica na esquina da minha casa. Essa casa sempre foi meio sinistra vista de fora, e por dentro é ainda pior. Os fundos da casa dá em um lugar que a gente chama de buracão, uma área com um buraco enorme fundo no meio, onde as pessoas jogavam entulho, bichos de estimação mortos e faziam obras de feitiçaria. A frente da casa da avó das minhas amigas dá acesso pelos dois lados, para o quintal dos fundos. Chegando lá, nós entramos e cumprimentamos a avó delas. Já era noite e como não tinha nada para fazer, começamos a brincar de assustar umas às outras colocando o cabelo na cara e fingindo ser a garota do filme. Teve uma hora em que eu e a Raíza fomos para os fundos da casa correndo, e lá era bem grande com uma árvore e a carcaça de um caminhão velho, bem sinistro o quintal. Lá começamos a chamar a Samara, uma garota do filme. Samara, cadê você? Ficou com medo? E começamos a rir muito. Já nos fundos da casa vimos a Priscila vindo atrás de nós com a cara encoberta com o cabelo e começamos a rir, mas para o nosso desespero quando olhamos bem não era ela. Era uma garota ou fantasma bem parecida com a Samara mesmo e ela tinha uma expressão de ódio no rosto. Ela pegou uma pedra enorme do chão e jogou na nossa direção, sorte que não acertou. Eu e a Raíza corremos para a parte de trás da carcaça do caminhão, nisso notamos também que a garota não tinha pés. Começamos a gritar, e a garota chegou perto da carcaça do caminhão que era a única coisa que nos separava, colocou as duas mãos em cima do ferro e ameaçou pular para nos pegar. Nisso eu corri para um lado e a Raíza para o outro. A garota foi atrás da Raíza e chegou a pegar no braço dela, mas ela conseguiu se soltar. Quando chegamos na frente da casa, com toda a gritaria, a avó das meninas saiu de lá de dentro desesperada e para nossa surpresa, a Priscila também. E até hoje ela jura de pé junto que não foi ela, que ela estava o tempo todo com a avó dentro de casa. A Raíza ficou com as marcas das unhas no braço. Nunca passei tanto medo na minha vida. Desde então nunca mais brinquei com essas coisas, e não consigo sequer olhar para a imagem dessa garota do filme que vive circulando na internet. Uns dias depois a Priscila contou pra gente que toda vez que ela acordava a TV dela estava com água em volta, igual ao filme. Não creio que esse filme seja real, mas aquele dia enfurecemos alguém que não gosta de brincadeiras. O lobisomem de Itaguaí. Estranhas e inacreditáveis criaturas constantemente são avistadas pelo mundo todo, e em muitos casos com todas as características dos monstros contados em lendas de diversas partes do mundo. Uma delas, a do lobisomem. Mas essa famosa lenda, seria apenas invenção e ficção inventada por nossos antepassados? Será? O relato a seguir mostra que a lenda é mais real do que se possa imaginar. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome Silvia me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época morávamos eu, meus pais e mais dois irmãos mais velhos em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tinham que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira e depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai, aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô num sítio próximo dali, e isso era por volta das 7 horas da noite, mas como qualquer adolescente,
Ainda demorei para sair de casa para levar comida para ele. Sai de casa lá por volta das 10 horas da noite de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até às 11h30. Então me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira, e foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente, só que no meio do caminho eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu o vi gritei como louco e disparei com a bicicleta gritando socorro e falando Jesus me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim, e eu entrei em desespero pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço com suas orelhas batendo. Por um momento achei que ele ia me devorar como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras, mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo meu pai veio ao meu encontro pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso eu só me lembro de ouvir meu pai dizer Credo em Cruz Ave Maria e eu caí nos braços dele desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi procuro não sair à noite, pois como dizia meu falecido avô, a noite depois de certa hora é de outra compreensão que não devemos tentar entender. Diga a ela que estou bem. Esta é uma experiência que eu não costumo falar. Acredito no paranormal e já tive muitas experiências, mas esta é diferente. São experiências como entrar em uma sala e saber que sua prima vai ter um menino, mesmo que ela tenha descoberto que estava grávida naquela manhã e ainda é muito cedo para esse exame de gênero, ou como saber que música está tocando no rádio antes de ligá-la. Quando coisas assim acontecem, você começa a sentir um frio instantâneo, e sabe que algo está funcionando no seu caminho através de sua própria alma. Algo muito maior que você. Minha avó era uma de 3 irmãos, mas ela era mais próxima de seus 2 irmãos em Ontário, e que se. Seu irmão favorito era Ike. Eram inseparáveis. Todo verão, vovó planejava ir a Ontário visitar seus irmãos e suas famílias. Às vezes, ela levava as filhas com ela. Um verão, vovó convenceu minha mãe a ir com ela para a viagem. Enquanto estavam no avião a caminho, meu tio-avô Ike pegou uma escada para trabalhar em seu galpão, e acabou caindo. O médico disse que ele estava bem e o mandou para casa. Mas Ike não estava bem. Ele tinha quebrado vários ossos na queda e sofria de um distúrbio sanguíneo ainda não diagnosticado. Quando o avião pousou, ele estava de volta à emergência, já morrendo. Vovó e mamãe chegaram lá bem a tempo do funeral. Vovó estava mais do que devastada. Quando ela chegou em casa, sua dor era palpável, uma nuvem negra de tristeza englobava tudo ao seu redor. E foi aí que a estranheza aconteceu. Agora, eu tenho que dizer que, enquanto o tio Ike era o irmão favorito da minha avó e o tio favorito da minha mãe, eu senti o mesmo por ele do que pelos os outros irmãos da vovó. Quer dizer, eu amava todos eles, mas eles não visitavam muito e eu raramente os via. Então, eu estava dormindo uma noite, e sonhei que estava na casa da vovó. Eu estava de pé no degrau de trás e eu sabia que estava sonhando. Essa foi a parte estranha. Tudo estava tão claro e lúcido e eu sabia que era um sonho. Não conseguia acordar. Eu estendi a mão, abri uma porta e me deixei entrar. A cozinha estava uma bagunça. A mesa estava cheia de pratos sujos.
Parecia que a família tinha acabado de desaparecer. Normalmente, depois que todos nós terminávamos de comer, sentávamos e ficávamos conversando até a chaleira ferver, e então alguém fazia chá, e comíamos a sobremesa. Mas apesar dos sinais óbvios de que as pessoas tinham acabado de terminar uma refeição e deveriam estar esperando por seu chá, conversando, não tinha ninguém sentado ao redor da mesa. Não tinha ninguém por perto. Aquilo estava errado em todos os níveis. Isso me assustou profundamente. Onde estavam todos? E então eu ouço a chaleira assobiando. Eu dei 2 passos porque a geladeira estava bloqueando minha visão do fogão e foi aí que eu o vi. Lá, em um canto da cozinha bloqueada pela geladeira, estava o tio Ike. Ele estava desleixando em uma das cadeiras da cozinha. Ele olhou para mim e sorriu. Ele não disse nada, mas a mensagem que recebi foi: diga a ela que estou bem, e então eu acordei. Vou correndo até a casa da minha avó e digo-lhe que sonhei com o irmão morto dela, e ele disse que está bem? Claro que não. Eu rumino por dias sobre o que fazer. Nem é pelo fato de que minha avó não fosse acreditar em mim, mas pelo fato de que ela já teve sua cota de experiências ruins. Mas o desejo de não ser vista como uma pessoa louca é muito mais forte. Eu acabei colocando a história do sonho de lado e resolvi não contar para ninguém. Mas, várias noites depois, eu estava de volta em sonho, andando na mesma bagunça daquela cozinha. Este sonho é muito lúcido, só que não tão amigável quanto o anterior. Tio Ike está franzindo a testa. Eu acabei dizendo diga a ela você mesmo, porque se isso é real, então para que diabos ele precisa de mim? Mas havia uma resposta para isso, algo sobre o luto e como ele torna mais difícil falar com as pessoas que se foram. Além disso, tive a impressão de que ele continuaria voltando até que a mensagem fosse entregue. No final, encontrei uma maneira de me sentar com minha avó e dizer a ela o que precisava ser passado sem parecer que eu estava perdendo a cabeça. Já tive outros sonhos estranhos parecidos com este, mas este foi o pior de todos eles, principalmente porque era sobre alguém que eu mal conhecia, e não me deixaria em paz. Um fantasma quer levar meu filho. Meu marido e eu, junto com nosso filho de 16 meses, acabamos de nos mudar para uma casa. Nós já passamos por fortes momentos paranormais quando meu filho foi colocado no quarto para brincar, dormir ou apenas para ficar no seu cercado enquanto fazíamos as inúmeras tarefas de arrumar uma casa depois da mudança. Uma amiga da família é bruxa e me contou que havia um fantasma na minha casa tentando se ligar ao meu filho. Isso me assustou mais do que você consegue imaginar. Já que vi coisas acontecendo na minha vida que não posso explicar racionalmente. Sonhei com um acidente de carro e sonhei com minha irmã morrendo com 1 mês de diferença. Eu sofri um acidente de carro em 9 de setembro de 1996. Minha irmã foi encontrada morta em coma diabético em 15 de novembro de 1996. Portanto, acredito que existem coisas por aí que não são explicáveis. Minha amiga me contou que a única maneira de impedir que esse fantasma se apegasse ao meu filho até a próxima lua cheia, quando limparíamos a casa, era mantendo contato com ele. Abraçando-o, segurando e dormindo com ele na mesma cama. Então, segui essas instruções. Peguei meu filho adormecido do berço e o levei para o meu quarto comigo na hora de dormir. Meu filho se enroscou em mim e dormiu tão docemente que logo adormeci. Foi quando fui acordada com ele sentado na cama, ainda dormindo. Coloquei meus braços em volta dele e senti algo o puxando, tentando tirá-lo de meus braços. Eu o segurei com mais força e gritei que eles não podiam ficar com ele. Liguei para outra amiga minha e ela colocou uma bolha de proteção em volta do meu filho tão forte que quase que eu conseguia ver. Meu filho imediatamente se acalmou e parou de lutar contra mim. Liguei para meu marido para voltar do trabalho e algo tentou impedi-lo de chegar. O carro, que não é automático, morreu várias vezes na viagem de 9 quilômetros para casa. No dia seguinte, ao verificar o carro, encontrou 3 mangueiras de vácuo puxadas para fora da parte de trás do motor.
Essas mangueiras tinham bastante folga e não poderiam ter se soltado sozinhas. Ainda tenho 16 dias pela frente até que possa abençoar minha casa e isolá-la dos elementos ruins do mundo, mas o quarto do meu filho foi purificado e abençoado e ele é mais uma vez um menino feliz e saudável. A história assombrada do meu tataravô. Meu tataravô e sua esposa se mudaram para uma velha casa na Geórgia. O chão era de madeira como na maioria das casas antigas da época. Assim que se mudaram, eles notaram uma grande mancha escura na frente da lareira. Sua esposa tentou esfregar, mas não saiu. Por volta das 22 horas, eles se sentaram na sala de estar perto do fogo e meu tataravô disse: "Ouça. Eu ouço um cavalo chegando." Sua esposa parou o que estava fazendo para ouvir também. Ambos ouviram um cavalo e parecia que ele estava subindo a estrada em direção à casa. Ele disse: "Quem poderia estar chegando tão tarde?" Foi quando o barulho de galopar cessou com um voaia, para o cavalo parar, e eles ouviram passos de alguém no cascalho passando pela varanda da frente indo até a porta da casa. Esperando uma batida, meu tataravô foi até a porta da frente e a abriu. Para sua surpresa, não viu ninguém parado do lado de fora da porta. Pegando uma lanterna, ele saiu e olhou ao redor e não havia sinal de nenhum homem ou cavalo. Sua esposa então o chamou espantada e ele voltou para dentro correndo. Ela estava parada em frente ao local perto da lareira. A mancha que havia no chão parecia estar viva, sangrava e escorria. Logo encharcou todo o local. Ela pegou um balde com água quente e sabão, e limpou o local o melhor que pôde. Os dois dormiram pouco naquela noite. No dia seguinte, eles seguiram sua rotina regular ainda confusos. Naquela noite, às 22 horas. Mais uma vez, o som distante de um cavalo foi ouvido subindo a estrada, o mesmo som de antes. O som veio bem ao lado da casa com o mesmo voaia e os passos até a porta. Meu tataravô pegou rapidamente sua espingarda e abriu a porta apenas para ver apenas o ar vazio da noite fria de lá de fora. Ele olhou em volta de novo e nada, nem de homem e nem de cavalo. Quando ele voltou para dentro, sua esposa estava apontando para o local à frente da lareira. Novamente a mancha mais uma vez sangrava pelo local. Minha tataravó mais uma vez limpou todo o chão. Ele pensou que talvez alguém estivesse brincando com eles, pois se repetia noite após noite. Isso acabou com os nervos da minha tataravó e ela implorou que eles se mudassem dali. Tanto fez que ele finalmente cedeu. Após terem se mudado daquela casa estranha, meu tataravô contou depois a um vizinho sobre as coisas que aconteceram durante sua estadia no local e o homem disse que, certa noite, enquanto o dono anterior estava em casa, um homem misterioso apareceu em um cavalo, entrou na casa e matou o dono anterior em frente à lareira na sala. Lembra da mancha escura? Foi exatamente o homem morreu. A velha no quintal. Quase toda a minha vida vivi em uma casa antiga com espaços extraordinariamente grandes, ao longo dos quais se estendiam caminhos imensos que levavam a lugares escuros e cheios de mistério. Lembro-me que todas as noites eu ouvia passos de seres estranhos que às vezes riam e pareciam conversar entre si. Quando criança, nunca tive medo desses eventos paranormais. Achava que isso era algo normal de adultos, mas à medida em que fui crescendo, percebi que nenhum membro da minha família os percebia, apenas eu. Foi aí que comecei a sentir medo. Comecei a ter sonhos assustadores, que mudariam completamente minha vida. Eu não sorria mais e tinha medo de sair de casa. Certa noite, eu tive um pesadelo com uma velha. Eu a via caminhar à noite com seu cachorro ao longo de um caminho daquela casa antiga. Então eu vi claramente quando aquela mulher entrou em meu quarto e me convidou para sair de casa. A velha disse que todos estavam preocupados com a minha ausência e queriam que eu voltasse a passar as noites com eles. Aquele sonho foi tão real que senti quando a velha tocou minhas mãos, o que me fez acordar assustada. A noite estava fria e eu saí da cama para ir buscar água na cozinha. Eu tinha o costume de olhar pela janela e naquele dia não foi diferente. No entanto,
Quando olhei, vi que no quintal havia alguém. Cheguei a esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Foi então que vi a velha do meu pesadelo. Ela estava estendendo a mão e dizendo: "Vem, que saudades." Percebi que aquele sonho era real e algo misterioso cercava o caminho da minha casa. Com medo, voltei para a cama e depois de várias tentativas consegui adormecer, mas novamente a velha entrou em meu sonho. Senti que ela voltou ao quarto e com voz rouca me disse que deveria acompanhá-la até o quintal. Ao ouvi-la tão perto de mim, acordei com muito medo sentindo que estranhos calafrios percorriam meu corpo e percebi que a luz do meu quarto estava acesa. Tentei me acalmar pensando que minha mãe poderia ter entrado no meu quarto e acendido a luz. Mais tarde, perguntei a ela que me disse que não, ela não havia entrado em meu quarto naquela noite. De repente, meu corpo estremeceu e então percebi que algo paranormal estava acontecendo na minha casa. Fiquei atordoada, sem saber o que fazer porque me senti presa em um cenário horrível como aqueles que só existem em histórias de terror. Os dias foram passando e deixei de ir ao quintal, pois naquele local eu ficava vendo a velha me chamar, o que me enchia de medo. Quando minha mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo comigo, ela quis me ajudar espiritualmente. No entanto, ela nunca imaginou que isso incomodaria ainda mais os seres estranhos. Ali haviam muitas perturbações, o clima era estranho, sempre pesado e triste. Havia muitos espíritos que rondavam o local, espíritos ruins. Com o passar dos dias, a velha má do sonho ficava cada vez pior, ela dizia que queria me entregar ao diabo. Todas as noites, minha mãe cuidava de mim, sabendo do perigo que eu corria. Um dia, quando o sono a dominou, a maldita velha apareceu de novo e começou a me chamar para ir até o quintal e eu comecei a andar em sua direção. Era como uma espécie de transe, eu não queria ir mas meu corpo não me obedecia. De repente minha mãe acordou, com um crucifixo na mão ela correu para me resgatar e aproveitou para derramar água benta sobre a entidade do mal. Quando a velha sentiu aquele líquido, ela se transformou em um monstro horrível que desapareceu em segundos. No dia seguinte, quando os espíritos malignos chegaram, eles não esperaram a recepção que minha mãe e um padre haviam preparado para eles. Naquela noite, por meio de um ritual de exorcismo, minha casa foi libertada daqueles terríveis seres do submundo. Hoje esse caminho é conhecido como o Caminho dos Espíritos e felizmente posso dizer que o pesadelo acabou. A velha, que me visitava à noite, para entrar em meus sonhos e me assustar, nunca reapareceu. O caixão na estrada. Aquilo é um caixão, exclamou Dário, interrompendo a fala de Marisa enquanto eles caminhavam pela estrada escura e abandonada. Já passava da meia-noite, o jovem casal que vinha conversando sobre diversos assuntos ficaram em absoluto silêncio, paralisados enquanto observavam o caixão à beira da estrada. O cenário era realmente assustador, a estrada velha que cortava o matagal se estendia numa penumbra aterradora, a noite era fria e silenciosa, e graças ao forte vento podia-se ouvir os galhos e as folhas em movimento. O caixão que se encontrava à beira da estrada, lacrado, aterrorizou de vez a noite daquele casal, em a última noite daquele jovem casal. Marisa acelerou o passo, e Dário, tremendo de medo, parou para averiguar aquele macabro caixão. Vamos, Dário. O que você está fazendo aí? Espera. Quero ver se tem alguém dentro do caixão. De certo, há alguém aí dentro. Vamos embora. Só mais um minuto. Olha só como ele está sujo de terra, tem vermes por toda parte, e mesmo com pouca claridade dá para notar que é um caixão velho e mofado. Isto veio do cemitério. Estou com medo. Podemos ir agora? Podemos. Mas será possível que o coveiro Tavares deixou o caixão cair do carro funerário? O velhote vive dirigindo aquela banheira embriagado. Eu não duvido nada. E quem é esse velho Tavares? Quando você vir morar comigo e conhecer o pessoal da vila, pode ter certeza que vai ouvir muitas histórias desse coveiro. Bom, se esse tal Tavares é capaz de perder um caixão, eu já fico imaginando as outras histórias.
Enquanto a conversa fluía, Marisa se acalmava, ela quase não sentia mais medo daquele objeto fúnebre que estava bem diante dos teus pés. Mas essa calma não durou muito tempo e o pavor tomou posse de seu corpo que tremia incessantemente, tudo isso porque Dario teve a brilhante ideia de chutar o caixão, fazendo com que seu pé penetrasse dentro da madeira podre, deixando um buraco suficientemente grande para que um enorme rato negro e cabeçudo saísse de lá emitindo sons como se fosse um monstro do inferno. A criatura zarpou para o matagal e um cheiro terrível começou a exalar do rombo que ficou no caixão. Dario e Marisa decidiram sair daquele lugar o mais depressa possível, mas as coisas só pioraram. Os olhos do casal jamais se arregalaram tanto como naquele momento, uma forte dor no peito e uma dificuldade para respirar atingiu Dario enquanto ele observava o caixão se movimentando sozinho, como se alguém tentasse sair lá de dentro. A partir daquele momento, Dario teve a certeza de que tinha alguém vivo ali, e deixando o medo de lado, se aproximou para abrir de vez aquele caixão. Marisa ficou de longe observando Dario quebrar a tampa com os próprios pés. Enfim, puderam ver o cadáver que se encontrava ali dentro, totalmente podre e emanando cada vez mais aquele forte cheiro. Sem entender muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, Marisa se aproximou com um lençol que ela tirou de dentro da bolsa. O lençol que seria usado para cobrir seu corpo na sua primeira noite na casa de Dario, agora cobria o defunto que estava no caixão. Pelo menos se o nosso namoro durar vamos ter uma ótima história para contar no futuro. Dario pronunciou essas palavras com o objetivo de acalmar Marisa, e logo em seguida ele tomou o maior susto enquanto Marisa gritava apavorada apontando o dedo na direção do matagal. Graças à iluminação da lua eles avistaram outro caixão flutuando no ar, rente às árvores, não muito longe da estrada onde eles estavam. Quando eles voltaram a atenção para o cadáver que estava no caixão, notaram que aquele ser agora estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando forte pela boca e fazendo com que o pano branco se movesse lentamente enquanto o defunto soltava o ar. Em seguida, o ser cadavérico começou a dizer essas estranhas palavras: 2 velórios. 2 velórios. E conforme ele repetia, sua voz ficava cada vez mais rasgada, emitindo agora sons parecidos com o de um porco no abate, e ele continuava: 2 velórios. 2 velórios. 2 velórios, em sincronia com sua risada maléfica. O defunto se levantou e o lençol deslizou lentamente até o chão, deixando à mostra aquela face sorridente e medonha. Era o próprio rosto de Satanás na forma de um cadáver. Dario e Marisa jamais imaginaram que poderiam correr tão rápido como naquela noite. Assim que eles fizeram a curva, ficando cada vez mais longe do local onde o caixão estava, Dario deu uma ligeira olhada para trás e pôde ver o ser flutuante vindo em sua direção. O defunto seguia o casal, levitando a 1 metro de distância do chão, com os braços na mesma posição que fora enterrado, gargalhando e repetindo aquelas estranhas palavras. Ao olhar de volta para a estrada, Dario enxergou outro caixão flutuante que eles tinham visto momentos atrás, vindo também em sua direção em alta velocidade. O casal agora estava encurralado. O caixão se espatifou na frente de Marisa, colidindo com o velho asfalto e se quebrando em pedaços, disseminando madeira, terra e alguns pedaços de carne para todo lado. Dos destroços saíram grandes ratos negros cabeçudos, com olhos ardendo em chamas, todos partindo para cima de Marisa, arrancando pedaços de todo o seu corpo em questão de segundos, como piranhas devorando a sua presa, deixando os poucos restos da moça esparramados pela estrada. Ao ver aquela terrível cena, Dario correu de volta para o lugar de onde veio, preferindo enfrentar o defunto flutuante ao invés daqueles malditos ratos sedentos por carne. O defunto agarrou Dario pelas costas o suspendendo, tirando os seus pés do chão, e lá estava ele flutuando no ar, carregado por um cadáver que não parava de dar aquela maldita gargalhada maléfica. Dario foi arremessado para dentro do caixão, e de alguma forma, seu corpo todo ficou paralisado. Agora sem movimento, o jovem só pôde ficar observando o defunto tentando entrar ali dentro, mesmo sabendo que o caixão foi feito para uma única pessoa. O defunto ficava mais agressivo a cada tentativa frustrada de tentar entrar dentro do caixão em que Dario estava. Desesperado, Dario começou a gargalhar feito louco, zombando do defunto,
Mas aquele estado eufórico não durou muito e os risos de Dario se tornaram gritos. Seu corpo estava sendo desmembrado pelo defunto, o jovem estava sendo comido vivo, perdendo muito sangue e perdendo vários pedaços do seu corpo. Dario queria morrer o mais depressa possível, e não podia, pois aquele caixão o mantinha vivo mesmo depois de perder grande parte do corpo pelas dentadas do defunto. Agora com um pouco mais de espaço dentro do caixão, depois de retirar boa parte do corpo de Dario lá de dentro, o defunto finalmente conseguiu entrar, se juntando ao que restou do corpo do jovem. O caixão começou a levitar, conduzindo os restos de Dario e o defunto para bem longe do solo, com o jovem agonizando de dor, impossibilitado de morrer, apenas observando o defunto saborear o que restou do seu pobre corpo. O destino do caixão flutuante era óbvio, o cemitério daquela maldita vila. Enquanto o caixão vagava em meio às árvores do matagal, o defunto ia se livrando cada vez mais do corpo de Dario, ficando apenas com a cabeça do jovem e atirando todo o resto do seu corpo para fora do caixão. Dario só conseguia focar na terrível dor de ter o corpo separado de sua cabeça e ainda continuar vivo. A dor era insuportável e ele gritava implorando pela morte. Ao se aproximar do cemitério, a cabeça de Dario foi erguida para que ele pudesse ver o que acontecia naquele local. Ficando perplexo com a quantidade de caixões flutuando no interior do cemitério, alguns caixões saíam apressados de lá, indo em direção à velha estrada em busca de mais vítimas. Assim que o caixão de Dario pousou dentro do cemitério, o defunto saiu carregando sua cabeça, caminhando entre os túmulos e deixando que o jovem pudesse ver e ouvir os gritos de desespero. Dario não era o único a estar naquele estado. Ao seu redor, diversas pessoas desmembradas eram carregadas por defuntos. Era inacreditável a quantidade de caixões flutuando, a quantidade de defuntos gargalhando maleficamente, e a quantidade de pessoas sofrendo de dor por terem seus corpos destroçados. Caixões subiam para o céu enquanto outros chegavam carregando restos de mais pessoas, uma sinistra coleta fúnebre. No centro do cemitério uma enorme cova estava sendo aberta, e ao redor, os defuntos repetiam as palavras de 2 velórios, enquanto as cabeças, incluindo a de Dario, eram arremessadas para dentro daquela cova gigante e profunda. Nada se via ali dentro, era escuridão total, e naquele momento, em meio a tantos gritos de desespero, Dario entendeu de vez que passaria a eternidade naquele buraco, dividindo o sofrimento eterno com aquelas pobres pessoas. Bianca. Silvério voltou tarde do trabalho, estava muito cansado, não via a hora de chegar em casa. Quanto mais ele andava, mais longe a residência ficava, então ele decidiu ligar a lanterna do telefone para focar na estrada, pois estava uma noite muito escura e tenebrosa. Daí que ele ouviu alguém gritando e fugindo de algo no meio da estrada. De longe a coisa parecia um animal morto, então o homem pensou que talvez tivesse sido atropelado ou algo parecido, mas quando Silvério chegou mais perto saltou de susto ao ver aquilo. Era o cadáver de uma mulher no meio da estrada, com a cabeça decapitada. Então o homem cai no chão muito zonzo e começa a vomitar ao ver aquilo. Tenta ligar para a polícia, mas tem medo de que eles o associem ao crime. Daí, quando estava prestes a fugir do local, ele observa como a mulher morta era linda. Ela era loira, de lábios rosados, com os decotes bem definidos expostos. Então Silvério fica excitado a cada vez que olha para o cadáver. Ele tenta lutar com todas as forças dentro de si para sair daí, mas a voz da tentação fala mais alto. Ele pegou a cabeça que estava separada do corpo e tentou colá-la ao pescoço. Daí começou a beijá-la com muita vontade como se ela ainda estivesse viva, e fez um amor intenso com ela. Sedento de puro prazer naquela hora, Silvério nem notou que o cadáver também o acariciava, tocava em suas barbas e o sentia dentro de si. Foi daí que ele pulou de muito assustado quando ouviu um sussurro. Você é meu Silvério. Após saciar as suas necessidades, só agora o homem dá-se conta da besteira que fez e fecha o zíper das calças para fugir. Ao chegar em casa, ele depara-se com Marta, sua esposa, parada na porta toda preocupada. Ela disse que tentou ligar para Silvério milhões de vezes, mas só dava na caixa postal. Tinha muito medo de que algo ruim acontecesse, mas Silvério a beija e diz que tudo está bem e que não precisa mais preocupar-se. Daí Marta diz algo que chama sua atenção. Amor, você soube da menina que foi decapitada?
Então ele faz-se de desapercebido e responde: decapitada? Claro que não, amor, que horror. É verdade, amor, você não vai acreditar, eles dizem que ela era uma bruxa. Decidiram não chamar a polícia porque ninguém deve tocá-la até o 7º dia. Vão cremar ela. Disse a esposa encarando tudo como uma piada. Então Silvério fica todo estático, nervoso e com medo ao mesmo tempo, começa a sentir umas estranhas coceiras nas partes íntimas e vai trancar-se no quarto. Sua esposa estranha seu comportamento, mas não diz nada. Silvério, ao abrir suas calças naquele quarto, deu um grito forte ao ver verme saindo do seu órgão sexual. Sua esposa tenta arrombar a porta, pois ele não para de gritar. Ele corre para o banheiro e tenta espantar os bichos com produtos químicos, mas aquilo só piora. Ele sente que estão apodrecendo por dentro, começa a vomitar sangue e a sentir altos calafrios. Quando Marta finalmente consegue entrar naquele quarto, vê o marido morto em um alto estado de decomposição, suas tripas e outros órgãos estavam fora. Daí a mulher quase desmaia ao ver também letras se formando na testa de Silvério, tornando palavras. Eu sou Bianca, a bruxa que vocês assassinaram. Toda a cidade queimará. Após algumas horas, um outro homem passa pela mesma estrada e vê o cadáver de uma bela mulher com a cabeça decapitada. Aproxima-se e sente uma forte atração. Ligeia, de Edgar Allan Poe. Eu juro pela minha alma que não me lembro quando, nem onde vi, pela primeira vez, Lady Ligeia. Passaram-se longos anos desde esse dia e um grande sofrimento debilitou a minha memória. Ou talvez eu não possa recordar-me, porque, realmente, o temperamento da minha amada, a sua rara cultura, a sua espécie de beleza tão singular e tão plácida, e a aliciante e subjugadora eloquência das suas palavras musicais e profundas, tenham penetrado no meu coração de maneira tão subreptícia, constante e furtiva, que eu não dei conta disso. No entanto, suponho que a encontrei pela primeira vez, e que depois voltamos a ver-nos muitas outras, numa cidade antiga às margens do Reno. Quanto à sua família, se alguma vez me falou nela, deve ter sido numa data tão longínqua que não tenho a mínima ideia. Oh, Ligeia, Ligeia. Abismado em estudos cuja natureza amortece as impressões do mundo exterior, basta-me esta palavra tão doce e ligeia para evocar ante os olhos do pensamento a imagem do que já não existe. Mesmo agora, enquanto escrevo, ilumina-me como uma luz a ideia de que nunca soube o nome da família de que foi, primeiro minha amiga e minha prometida, depois minha companheira de estudos, e por fim, a esposa do meu coração. Foi um capricho de Ligeia? Foi uma prova da força do meu afeto jamais lhe ter pedido informação alguma a esse respeito? Ou, então, abnegação, qualquer coisa como a oferenda romântica de um culto apaixonado? Não sei. Mas se alguma vez o espírito romântico, o pálido Astófer do Egito idólatra, o das asas tenebrosas, presidiu, como dizem, a bodas de sinistro augúrio, foi, com certeza, as minhas. Apesar de tudo, há um ponto claro na minha memória. É a pessoa de Ligeia. Ela era alta, um pouco delgada, e, nos últimos dias, essa magreza aumentou extraordinariamente. Tentaria, inutilmente, pintar a majestade, a tranquila desenvoltura do seu andar e a incompreensível leveza e elasticidade dos seus passos. Ia e vinha como uma sombra. Não me apercebia da sua entrada no meu escritório a não ser pela música querida da sua voz doce e profunda, ou quando ela colocava a sua mão de mármore sobre o meu ombro. Quanto à beleza do rosto, nenhuma mulher jamais se igualou a ela. Ela era como a visão de um sonho de ópio, uma visão aérea, enfeitiçadora, mais estranhamente celeste que as quimeras que revoluteiam nas almas submissas das filhas de Delos. No entanto, os seus traços estavam muito longe de ser vazados nesses moldes falsamente regulares que deram às obras clássicas do paganismo. Não existe beleza atraente, afirmou Bacon, Lord Verulam, falando com exatidão de todas as formas de beleza, sem certa estranheza nas proporções.
Embora estivesse convencido de que os traços fisionômicos de Ligeia não eram de uma regularidade clássica, embora me apercebesse de que a sua beleza era verdadeiramente excêntrica e fortemente penetrada de estranheza, em vão me esforcei por descobrir uma irregularidade, mas não consegui jamais decifrar o mistério dessa estranheza. Examinava a sua fronte alta e pálida, uma fronte sem defeito. Que frias são estas palavras aplicadas a uma majestade divina! A pele que rivalizava com o mais puro marfim, a amplidão imponente, a calma, a graciosa curvatura das fontes, os cabelos negros como as asas de um corvo, luxuriante, ondulada, justificando a expressão homérica, cabeleira de jacinto. Observava as linhas delicadas do seu nariz e não me recordava de tê-las visto iguais a não ser nos graciosos medalhões hebraicos. O mesmo desenho, a mesma superfície soberbamente unida, a mesma imperceptível tendência para a forma aquilina, reveladora de um espírito claro. Olhava para a boca encantadora e via nela um triunfo de todas as coisas celestiais, a curva gloriosa do lábio superior, um pouco curto, o ar docemente, voluptuosamente repousado do lábio inferior, e os dentes que refletiam, como um relâmpago, cada raio da luz bendita que caía sobre eles, o seu sorriso plácido e sereno mais radiante e triunfal. Vi a forma do queixo cheio de força e majestade, com aquela espiritualizada plenitude grega, aqueles contornos que Apolo revelou em sonhos a Cleómenes, filho de Cleómenes de Atenas. Por fim, olhava para os grandes olhos de Ligeia. Nem na mais remota antiguidade se encontraria um modelo de semelhantes olhos. Talvez nele se ocultasse o mistério de que fala Lord Verulon. Eram maiores que os olhos de qualquer criatura humana, mais rasgados que os olhos de uma gazela dos vales de Nurjaad, mas só em certas ocasiões, em certos momentos de excessiva animação essa particularidade me surpreendia. Nesses momentos, a sua beleza era, ou, pelo menos, o meu espírito inflamado assim o supunha, como a beleza das famosas uris turcas. As pupilas possuíam um negro brilhante e as pestanas, longas e igualmente negras, tinham a negrura profunda das suas sobrancelhas ligeiramente irregulares. A estranheza dos seus olhos era, no entanto, independente da forma, da cor e do brilho, e devia, portanto, atribuir-se à expressão deles. Mas esta palavra não tem sentido e não é mais que um som de vaga significação com que a nossa ignorância se defende dos mistérios espirituais. A expressão dos olhos de Ligeia. Quantas horas, e que longas, eu meditei sobre ela. Quantas vezes, nas noites estivais, eu tentei sondá-la. Que era esse algo desconhecido, essa qualquer coisa mais profunda que o fogo de Demócrito que existia no fundo das pupilas da minha bem-amada? Eu não sabia. Mas estava possuído pela obsessão de descobri-lo. Oh, os seus olhos! As suas largas, brilhantes e divinas pupilas chegaram a ser para mim como as estrelas gêmeas de Leda e, por elas, fui o mais apaixonado dos astrônomos. Entre as numerosas e incompreensíveis anomalias da ciência psicológica não há nenhuma tão interessante, tão excitante como querer a gente recordar-se de uma coisa esquecida há muito tempo, encontrarmos-nos à beira mesmo da recordação, sem a atingir completamente. Desta maneira, quantas vezes, ao tentar a análise ardente dos olhos de Ligeia senti aproximar-se o completo conhecimento do segredo da sua expressão. E, no entanto, nunca consegui apoderar-me dele, pois acabava por desaparecer de todo. No entanto, estranho mais estranhos dos mistérios, sempre encontrei nos objetos mais comezinhos e vulgares do mundo uma série de analogias com essa expressão. Desde a época em que a beleza de Ligeia se introduziu no meu espírito e se instalou ali como num relicário, muitos seres do mundo material me provocaram uma sensação análoga que eu sentia flutuar sobre mim, ou em mim, sob a influência das suas enormes e luminosas pupilas. Mas nem por isso eu deixei de ser incapaz de definir exatamente esse sentimento e de analisá-lo. Reconheci-o muitas vezes no rápido crescimento de uma vinha, na contemplação de uma falena, de uma borboleta, de uma crisálida, ou numa corrente de água borbulhante. Encontrei-o no oceano e na passagem de um meteoro. Pressenti-o no olhar de alguns velhos centenários. Há no céu uma ou duas estrelas, sobretudo uma dupla elucilante que se encontra próxima da grande estrela da Lira, que, vistas com o telescópio, me produziram um sentimento análogo.
Também experimentei a mesma sensação com certos sons de instrumentos de corda, assim como em algumas passagens das minhas leituras. Entre outros inumeráveis exemplos, lembro-me bem de que em certo livro de Joseph Glanville encontrei qualquer coisa extraordinariamente expressiva e evocadora. Há nisto uma vontade que não morre. Quem conhece os mistérios da vontade e a sua força? Porque Deus não é mais que uma grande vontade, penetrando todas as coisas com a intensidade que lhe é própria. O homem só cede aos anjos e só se submete por completo à morte pela fraqueza da sua pobre vontade. Reli e meditei muitas vezes sobre este parágrafo e acabei por estabelecer uma certa, embora longínqua, relação entre as palavras do filósofo e moralista inglês e o caráter de Ligeia. Uma intensidade singular no pensamento, na ação, na palavra, seria talvez o resultado, ou, pelo menos, o indício dessa gigantesca potência volitiva que, no decorrer das nossas longas relações, havia de dar outras e mais positivas provas da sua existência. De todas as mulheres que conheci, a plácida Ligeia, de aspecto tão tranquilo, era a presa mais dilacerada pelos tumultuosos abutres da paixão cruel. Eu não podia avaliar essa paixão a não ser pelo milagroso eflúvio daqueles olhos caridosos e ao mesmo tempo assustadores, pela melodia quase mágica, a modulação, a nitidez e doce calma da sua voz profunda, e pela selvagem energia das estranhas palavras que habitualmente pronunciava e cujo efeito se duplicava contrastando com a forma como as proferia. Já falei da cultura de Ligeia. Era imensa, não igualada por nenhuma mulher. Conhecia profundamente as línguas clássicas, e, no que diz respeito aos meus próprios conhecimentos das línguas modernas da Europa, nunca surpreendi na mínima falta. No fim de contas, porém, a sua cultura não se revelava só na linguística, mas em qualquer tema de erudição acadêmica. Ligeia não tinha defeito. A conclusão da sua superioridade infinita fazia com que eu me resignasse, com a confiança de um estudante, e me deixasse conduzir por ela no mundo caótico das investigações metafísicas, pelas quais me fez interessar desde os primeiros anos do nosso matrimônio. Com que delícia triunfal, com que esperança etérea eu via como Ligeia, inclinada sobre mim, desdobrava a admirável perspectiva, a ampla avenida esplêndida e virgem pela qual chegava ao fim de uma sabedoria demasiado preciosa e demasiado divina para não ser proibida. Com que terrível dor não vi depois, ao cabo de alguns anos, que todas essas esperanças fugiam voando rapidamente. Sem Ligeia, eu não era mais que um menino às apalpadelas na noite. Só a sua presença, as suas lições, podiam iluminar com luz viva os mistérios transcendentes que aprofundávamos. Privado do fulgor lustral dos seus olhos, toda aquela literatura alada e áurea, de começo, se tornava fastidiosa e pesada como chumbo. Os seus olhos cada vez iluminavam menos as páginas que eu ia decifrando. Ligeia caiu doente. Os seus olhos estranhos ardiam com uma luz brilhante demais, os dedos pálidos tomaram a cor da morte, uma cor transparente e cerúlea. As veias azuis da sua fronte palpitavam impetuosas. Compreendi que ela ia morrer e lutei desesperadamente contra o horrível Azrael. Com grande espanto meu, os esforços dessa mulher apaixonada foram ainda mais enérgicos. A julgar pela seriedade da sua natureza, supus que a morte chegaria para ela livre de terrores, mas não foi assim. Não conheço forma para exprimir a feroz resistência que ela desenvolveu nas suas lutas com a sombra. Eu gemia de angústia ao presenciar aquele lamentável espetáculo. Desejaria acalmá-la, esgotar todos os raciocínios, mas perante a intensidade selvagem do seu desejo de viver, nada mais do que viver, qualquer consolação e qualquer raciocínio seriam o cúmulo da loucura. No entanto, até o último momento, no meio das torturas e das convulsões do seu espírito, não desmentiu um só instante a aparente lucidez da sua conduta. A sua voz tornava-se mais doce, mais profunda, e eu ficava, extasiado ao ouvir essa melodia sobre-humana, na qual havia ambições e aspirações que a humanidade não conheceu antes dela. Tive sempre a certeza da sua ternura e de que, num peito como o seu, o amor era uma paixão avassaladora, mas somente perto da sua morte compreendi toda a força e toda a grandeza do seu carinho. Ela passava longas horas com as mãos nas minhas, desafogando o coração demasiado cheio e cujo amor por mim chegava até a idolatria.
Ignoro o que fiz para merecer as suas confissões. Ignoro, também, qual foi o meu delito para que me castigassem arrebatando-me a minha adorada naqueles doces instantes. Não posso alargar-me muito sobre este ponto. Só direi que no abandono mais que feminino dirigi a um amor não merecido e, no entanto, concedido gratuitamente, reconheci enfim a razão da sua ardente, da sua selvagem dor por abandonar a vida tão precocemente. Não poderia descobrir esse ardor desordenado, essa veemência no seu desejo de viver, apenas na vida. Na noite da sua morte, chamou-me para junto do seu leito e obrigou-me a recitar os versos que compusera uns dias antes. Obedeci. Vejam a noite engalanada. Depois de tantos anos desolados. E esse coro angélico e alígero, que oculta as suas lágrimas nos véus. Sentai-vos no teatro para ver um drama de esperanças e temores. Enquanto a orquestra suspira, a música das esferas, os adores, tal como o Deus que os criou, simulam as palavras, em silêncio, e giram de um extremo a outro extremo, como pobres bonecos que obedecem ao mandato dos seres invisíveis. Os seres estranhos que os cenários mudam, e que com asas de condor espalham a desgraça invisível. Ó, drama estranho que de ninguém poderá ser esquecido, com seu fantasma eternamente perseguido, e inatingível para a multidão. Há um círculo que gira, gira sempre, sempre em torno, na mesma direção, e muito de loucura e de pecado, que são os fios trágicos da intriga. Mas olhem, através dos adores, um ser rasteja e no recinto entra. Vermelho e ensanguentado ele contorce-se, e lá do fundo do cenário avança. Como estremece! Com que mortais ânsias! Os adores em suas falses se debatem, e os serafins soluçam de tristeza, vendo que dos seus dentes escorre sangue humano. Já se extinguem as luzes, já se apagaram todas, e sobre a forma trágica e tremente desce como um sudário o pano, e eis que os anjos, soluçando pálidos, erguem-se e revelam que este drama é o homem, e o seu herói é o verme. Meu Deus! Exclamou Ligeia soerguendo-se e estendendo os braços para o céu num movimento espasmódico quando terminei de recitar os versos. Oh, meu Deus! Pai Celestial! É possível que se cumpram irremissivelmente todas estas coisas? O verme não será nunca vencido? Não somos uma parte de ti mesmo? Quem conhece os mistérios da vontade e a sua força? O homem só cede aos anjos e só se submete à morte pela fraqueza da sua pobre vontade. E, de súbito, esgotada pela comoção, deixou cair bruscamente os braços, e entre os seus últimos suspiros ouvi que saía dos seus lábios, como um murmúrio, o final do pensamento de Glanville: o homem só cede aos anjos e só se submete à morte pela fraqueza da sua pobre vontade. Morreu. E eu, esmagado, pulverizado pela dor, não pude suportar muito tempo a espantosa desolação daquela casa na sombria cidade, cheia de ruínas, às margens do Reno. Não me faltava aquilo que o mundo chama fortuna. Além disso, Ligeia dera-me muito mais do que possui a maioria dos mortais. No entanto, passados alguns meses de uma vida de vagabundagem inútil, refugiei-me no fundo de uma abadia, cujo nome não direi, e que adquiri com o fim de me isolar numa das províncias mais incultas e menos frequentadas da bela Inglaterra. A sombria e triste grandeza do edifício, o aspecto quase selvagem dos arredores, as melancólicas e veneráveis recordações ligadas a ele, estavam de acordo com o sentimento de completo abandono da minha alma, que me obrigara a procurar aquela longínqua e solitária região. Conservei a abadia o seu aspecto exterior, o seu caráter primitivo, e não quis arrancar sequer o musgo que lhe atapetava os muros arruinados. Mas tentei distrair-me, com infantil desejo,
das minhas amarguras, espalhando dentro dela magnificências verdadeiramente régias. Desde muito novo que tive certa tendência para o Fausto e, agora, como consequência da minha dor, regressava aos meus primitivos sentimentos. Ai, de mim! Em todos aqueles esplêndidos e fantásticos tapetes, nas solenes esculturas egípcias, nas talhas medievais e nos móveis de extravagantes arabescos não era difícil descobrir um começo de loucura. O ópio tinha me escravizado entre as suas garras, e os meus atos e as minhas ideias estavam como que impregnados da cor dos meus sonhos. Jamais esquecerei aquele refúgio, 1000 vezes maldito, onde num momento de alienação mental tomei por esposa, depois da inolvidável Ligeia, a Lady Rowena Trevanion de Tremaine, a dos louros cabelos e olhos azuis. Não esqueci nenhum só pormenor daquela alcova nupcial que terei sempre presente ante os meus olhos. Como pôde a altiva família de minha noiva consentir que uma filha tão ternamente amada entrasse naquela casa decorada de tão estranha maneira? Aquele quarto fazia parte de uma das torres da abadia, fortificada como um castelo, e tinha a forma de um pentágono de grandes dimensões. O lado sul do aposento era uma enorme e única janela formada por um imenso cristal de Veneza, de uma só peça de cor sombria, que deixava passar o sol e a lua com sinistros fulgores. Por cima dessa enorme janela prolongavam-se os ramos de uma velha parreira abraçada e retorcida sobre os maciços da torre. O teto era de carvalho enegrecido pelo tempo, excessivamente alto e cheio de extravagantes arabescos, semigóticos e semidruídicos. No centro do artesonado estava suspensa uma lâmpada de ouro. Tinha a forma de um incensório perfurado caprichosamente, de maneira que as luzes multicolores pareciam serpentinas. Algumas poltronas e candelabros orientais estavam dispersos pelo aposento e, no centro, ficava o leito nupcial, em estilo indiano, esculpido em ébano maciço e coberto por um baldaquino negro como o de uma câmara ardente. Em cada um dos cantos da alcova havia sarcófagos de granito negro, arrancados das augustas campas de Luxor e lavrados com primorosas esculturas. Mas onde a fantasia mais se manifestava era na tapeçaria. As paredes prodigiosamente altas, desproporcionadas até, estavam cobertas de cima a baixo com uma tapeçaria pesada, feita do mesmo tecido que recobria as poltronas, o baldaquino do leito e as sumptuosas cortinas que quase tapavam a janela. Era um tecido de ouro fino, bordado simetricamente com arabescos e grinaldas caprichosas, que se destacavam em negro sobre fundo doirado. Mas o que havia de curioso nesses desenhos era que, em virtude de um processo que já existia na mais remota antiguidade, mudavam de aspecto e de forma. Quando se entrava no aposento, pareciam apenas simples e caprichosas monstruosidades, mas, à medida que se avançava, desaparecia gradualmente esta característica e o visitante via-se rodeado por uma multidão de formas inquietadoras como os cortejos macabros criados pela superstição nórdica ou como os desfiles diabólicos que perturbam os sonhos culposos dos frades. O efeito fantasmagórico dessas figuras de pesadelo aumentava com a passagem de uma corrente de ar contínua, provocada artificialmente, que vinha de trás dos estofos e os fazia ondular em movimentos assustadores. Tal era a câmara nupcial daquela mansão, onde passei com Rowena Trevanion as ímpias horas do primeiro mês do nosso matrimônio. Devo confessar que não sentia demasiada inquietação, apercebia-me de que minha esposa era taciturna e não nutria grande amor por mim. Mas isso quase me divertia. Eu sentia por ela um ódio quase diabólico e pensava constantemente, e com que intensidade, em Ligeia, a amada, a augusta, a bela, a morta. Era uma orgia de recordações, comprazia-me com evocar a sua pureza, a sua sabedoria, a sua elevada e etérea natureza, o seu amor apaixonado e idólatra. Consumia o meu espírito numa chama mais violenta que a que inflamou o seu. No entusiasmo dos meus sonhos de ópio, eu gritava o seu nome em voz alta durante o silêncio da noite, durante o dia nos mais sombrios e recônditos refúgios do vale, como se a energia ressuscitasse a paixão solene, e o ardor do meu amor pela defunta pudessem fazê-la voltar àquela vida que abandonou, para sempre. No começo do segundo mês do nosso casamento, Lady Rowena caiu doente. Durante a noite, aumentara-lhe a febre, no meio do delírio. Falava de estranhos ruídos produzidos na alcova e que, sem dúvida, eram devidos às influências fantasmagóricas do mobiliário e da tapeçaria.
Mal se tinha restabelecido da sua enfermidade quando esta se agravou nova e subitamente, vendo-se obrigada a guardar o leito, e, desde então, todos os esforços da ciência foram inúteis para lhe devolver a saúde perdida. À medida que o seu mal, tornado crônico, aumentava, crescia nela uma irritação nervosa constante e uma excitação tal que as coisas mais vulgares adquiriam aos seus olhos um terrível aspecto. Nessa altura começou a falar, e cada vez com maior obstinação, em ruídos e movimentos insólitos atrás das cortinas. Uma noite, no fim de setembro, insistiu com mais energia que nunca na sua preocupação. Despertou de repente, depois de um sonho agitadíssimo, e a modificação brusca do seu rosto enfraquecido encheu-me de ansiedade e de terror. Eu estava sentado à cabeceira da cama, numa das poltronas. Minha mulher soergueu-se, em voz baixa, tornou a falar-me de ruídos que ela escutava mais que eu não podia ouvir, e de movimentos que ela percebia mais que eu não podia perceber. O vento continuava a correr atrás das tapeçarias e procurei demonstrar-lhe, e embora, confesso, eu não estivesse muito certo disso, que aqueles suspiros meio articulados e aquelas mudanças quase insensíveis nas figuras negras não eram mais do que o efeito natural da corrente de ar. Mas a sua lividez, cada vez mais profunda, demonstrou-me que todos os meus esforços para tranquilizar eram inúteis. Supus que perdia o conhecimento e aterrou-me a solidão em que estávamos. Como nenhum criado se encontrava ao alcance da minha voz, atravessei a alcova para ir buscar o remédio que o médico aconselhara para estes casos. Ao passar debaixo da luz da lâmpada senti que qualquer coisa de palpável mas invisível tinha roçado levemente a minha pessoa e vi, sobre a tapeçaria dourada, no centro mesmo do clarão projetado pelo incensório, uma sombra débil, indefinida, de aspecto angélico, tal como poderia ser a sombra de uma sombra. Mas, como estava sob a ação de uma dose excessiva de ópio, não lhe dei a menor importância e não disse nada a Rowena. Encontrei o remédio, atravessei de novo o quarto e enchi o copo que levei aos lábios de minha mulher. Ela tinha recobrado um pouco as forças e bebeu a poção sem auxílio. Então deixei-me cair sobre o divã. De súbito, ouvi distintamente um leve ruído de passos sobre o tapete, perto do leito, e, um segundo depois, no preciso instante em que Rowena levava o copo à boca, talvez eu sonhasse, vi cair, no copo, como de uma fonte invisível suspensa no ar, 3 ou 4 gotas de um fluido brilhante, cor de rubi. Rowena não viu nada, engoliu o líquido sem hesitar e eu não pensei em falar-lhe de uma circunstância que, no fim de contas, talvez fosse filha da autossugestão da minha imaginação excitada, cuja influência mórbida só poderia aumentar o terror de minha mulher, e era porventura o resultado do ópio e das altas horas da noite. Não posso ocultar, no entanto, que imediatamente após a queda das 3 gotas vermelhas se deu uma transformação fatal na enfermidade de minha mulher. De tal forma que, na terceira noite, as mãos dos seus servidores a amortalharam e eu fiquei só, com o seu corpo envolto no sudário, nessa câmara fantástica que a recebeu como segunda esposa. Estranhas visões, que o ópio provocava, voltejavam como sombras em torno de mim. Olhava com olhos inquietos para os sarcófagos, para os cantos escuros do quarto, para as figuras móveis da tapeçaria, para as luzes vermiculares e furtacores da lâmpada. E, de súbito, o olhar voltou a fixar-se naquele ponto do círculo luminoso onde vira passar a sombra ligeira de uma sombra. Mas desta vez não vi nada, e, respirando já mais livremente, olhei então para o lívido e rígido rosto imóvel sobre o leito. Então acudiram ao meu pensamento todas as recordações de Ligeia. Sentia fluir ao meu coração, com a tumultuosa violência da maré, toda aquela dor inefável que sentirá ao vê-la ela também envolta num sudário. A noite avançava e eu continuava com os olhos fixos sobre o corpo de Rowena e com o coração cheio dela, essa ela única que foi o meu amor supremo. Cerca da meia-noite, ou talvez depois da meia-noite, porque perdi a noção do tempo, um soluço muito tênue, muito leve, mas muito distinto, despertou-me do meu sonho. Senti que vinha do leito de ébano, do leito da morta, apurei o ouvido com a angústia do terror supersticioso. Concentrei o olhar com angustiado esforço, procurando descobrir o menor movimento do corpo. O corpo, porém, jazia imóvel. E, no entanto, era impossível que eu me tivesse equivocado.
Tinha a certeza de ter ouvido o soluço e fixei a minha atenção obstinadamente sobre o cadáver. Passaram alguns minutos, e, pouco a pouco, uma ligeira coloração muito débil, quase imperceptível, aqueceu as faces e estendeu-se ao longo das pálpebras cerradas. Sob a ação de um horror e de um terror profundos, senti que as pulsações do meu coração paravam e que os meus membros arrefeciam. Imaginei logo que tínhamos sido precipitados ao fazer os preparativos fúnebres. Rowena ainda vivia. Era necessário agir imediatamente, mas a alcova estava tão separada da parte da abadia onde dormiam os criados que não podia pedir a ajuda deles sem abandonar a câmara mortuária. Decidi-me, portanto, a agir sozinho, mas ao olhar novamente para o cadáver notei que a cor desaparecera das pálpebras e das faces, a lividez era mais profunda, os lábios crispavam-se ainda mais com o rictus espectral da morte. Uma frialdade e uma viscosidade repulsivas estenderam-se rapidamente sobre toda a superfície do corpo, sobrevindo, depois, uma completa rigidez cadavérica. Voltei a cair no divã e abandonei-me novamente ao sonho e à apaixonada evocação de Ligeia. Decorrera aproximadamente 1 hora quando, seria possível, grande Deus? Tive novamente a sensação de que um rumor vago vinha até a mim do leito mortuário. Escutei atentamente e voltei a ouvir um suspiro. Então precipitei-me sobre o corpo e vi claramente que os lábios estremeciam. 1 minuto depois abriram-se, descobrindo a linha brilhante dos dentes rosados. Senti que a vista se me obscurecia, que a razão me abandonava, e só por um violento esforço de vontade tive a coragem de dominar os nervos. Agora, sobre a fronte, as faces e a garganta estendia-se uma imperfeita coloração. O corpo fora penetrado por um calor sensível e até se começaram a notar as pulsações do coração. Minha mulher vivia, e eu, cheio de terror, procurei ajudar a ressurreição com fricções e por todos os processos que a experiência e as numerosas leituras médicas me sugeriam. Mas tudo foi inútil. Subitamente, a cor desapareceu, as pulsações cessaram, o rictus da morte voltou-lhe aos lábios, e um momento depois todo o seu corpo recobrava a frialdade gelada, o tom lívido, a rigidez completa de um corpo que jazesse na campa há vários dias. Novamente voltei a cair no sonho de Ligeia e de novo, compreendereis que eu tremo ao escrever estas linhas? De novo um soluço afogado saiu do leito de ébano. Mas para que narrar minuciosamente os inefáveis horrores daquela noite? Bastará dizer que até madrugada se repetiu muitas vezes o terrível drama da ressurreição. A cada nova queda, a morte era mais rígida e mais irremediável, cada nova agonia parecia uma luta contra um adversário invisível e cada luta era seguida de estranhas alterações na fisionomia de Lady Rowena. Já perto da madrugada, a morta moveu-se mais distintamente, embora revelando uma morte mais irreparável. Há muito já que eu cessara todo o esforço e todo o movimento e permanecia desesperadamente enterrado na poltrona. O corpo, como disse, movia-se, as cores voltaram ao rosto com uma energia singular, os membros perderam a sua rigidez, e, exceto o fato de as pálpebras continuarem pesadamente cerradas e o sudário comunicar ao seu rosto o aspecto sepulcral, dir-se-ia que Rowena sacudira por completo as cadeias da morte. Mas a suposição não tardou em transformar-se em certeza. Não pude duvidar por mais tempo quando, levantando-se do leito, vacilante, com passos débeis, os olhos fechados, como uma pessoa perdida num sonho, aquele ser envolto no sudário avançou audazmente até meio do aposento. Eu não sentia medo, não me movia sequer, porque inúmeros pensamentos inexplicáveis, causados pelo aspecto, pela estatura do fantasma, entraram de improviso no meu cérebro, paralisando-o e petrificando-o. Não me movia, mas contemplava a aparição. Era realmente a viva Rowena que estava na minha frente? Aquilo podia ser realmente Rowena, Lady Rowena Trevanion de Tremaine, a dos canelos louros e olhos azuis? Por que duvidava? O pano branco tapava-lhe a boca. Por que não havia de ser a boca respirante de Lady Rowena? E as faces? Não eram as rosas meridionais da sua vida? E o queixo, com as suas graciosas covinhas, não era o seu? Mas crescerá ela depois da sua enfermidade?
Que inexplicável delírio se apoderou de mim perante esta ideia. De um salto, caí a seus pés. Ela fugiu ao meu contato e libertou a cabeça do horrível sudário. Então, espalhou-se no ar pesado da câmara mortuária uma massa enorme de longos e desordenados cabelos. Eram mais negros que as asas da meia-noite, a hora que tem a plumagem do corvo. E no rosto que tinha na minha frente abriram-se lentamente, os olhos. Oh! Enfim! Exclamei. Como pude enganar-me? Eram os olhos adoravelmente rasgados, os olhos estranhos do meu amor perdido, os olhos de Lady Ligeia.